Os irmãos podem acompanhar a leitura. Eu peço aos homens que me acompanhem, lendo os versículos ímpares, e as mulheres que leiam os versículos pares desse trecho de Lucas 2, versos 22 até o verso 38. Então as mulheres começam. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. A qual preparaste diante de todos os povos. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E era viúva de 84 anos, não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Vamos orar. Pai querido, estamos com a Tua palavra aberta, agora diante dos nossos olhos. Mas nós precisamos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito esteja abrindo as nossas mentes, predispondo os nossos corações e, sobretudo, preparando, Senhor, o nosso espírito para ouvirmos a Tua palavra, para entendermos, Senhor, aquilo que Tu queres dizer, ó Pai. Fala primeiro comigo, fala com os Teus filhos, ó Pai, para que em tudo e somente pela Tua palavra seja o Teu nome glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? As pessoas hoje, principalmente neste ano, estão falando muito de um Natal diferente. Talvez a pandemia, faz com que as pessoas pensem, nossa, esse Natal vai ser diferente. Mas a gente vê por aí enfeites, a gente vê por aí Papai Noel, a gente vê por aí músicas de Natal. É pandemia, mas parece que está tudo igual. Todo ano acontece a mesma coisa, não é verdade? E foi nesse pensamento que alguém escreveu uma pequena poesia. Eu vou tomar a liberdade
de recitar essa poesia, que foi composta muito rapidamente ontem à noite, enquanto eu estava terminando a preparação da mensagem, já transcrevendo as minhas anotações. A Mira estava em casa e rapidamente ela escreveu essa mensagem, ou esta pequena poesia, esse pequeno poema, pensando do Natal diferente e do Natal que é sempre igual. O Natal, nada diferente, todo ano sempre é igual. Pinheirinhos, sempre verdes, e bolas que parecem de cristal. Bonecos de neve, trenzinhos e trenós, e o Papai Noel gorducho cantando sempre só. O Natal diferente, cada ano vem também, mensagem renovada de paz e esperança. Traz Jesus, o Deus conosco, o bebezinho de Belém. O nosso Natal é um Natal diferente. O nosso Natal é um Natal singular. O nosso Natal tem um sentido completamente diferente. O Natal faz diferença para você? O Natal faz diferença para você? Nós estamos aqui examinando uma passagem bíblica, um texto bíblico, que relata, conta a história da apresentação de Jesus no templo. Esse era um momento cerimonial, esse era um momento ritual. José e Maria estavam cumprindo de forma muito exata, muito íntegra, aquilo que prescrevia a lei do Senhor. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Então havia aqui duas circunstâncias muito especiais que motivaram a que aquela família se conduzisse ao templo. Primeiro, cumpridos os dias da purificação de Maria. Isso nos ajuda a entender, mais uma vez, é um detalhe, certo? Que a própria Maria não se julgava imaculada, mas ela se considerava alguém que precisava da purificação. E ela foi apresentar ali o seu sacrifício de purificação. Como ela havia dado à luz a um menino, essa história, esse acontecimento, aconteceu logo depois, mais ou menos, de 40 dias. A lei de Moisés previa que 40 dias após o nascimento de um menino, varão, homem, era o tempo da purificação da mulher. E também prescrevia que todo aquele que tivesse um homem ou um varão como primeiro filho, deveria consagrá-lo ao Senhor e pagar um resgate por ele. E é isso que eles estavam indo cumprir. Maria estava cumprindo o sacrifício da purificação e Jesus estava sendo consagrado como primogênito ao Senhor e seria resgatado mediante a oferta própria. Muito bem, nesse contexto estão no templo duas pessoas, Simeão e Ana. É interessante que quase nada se sabe a respeito de Simeão, mesmo porque Simeão é um nome bastante popular, havia uma tribo, a própria tribo, uma das 12 tribos era a tribo de Simeão, Simão Pedro, o nome Simão é uma simplificação da expressão Simeão, é o mesmo nome. Então é um nome bastante comum. A gente não tem nenhuma informação a respeito dele. Quem era o seu pai, quantos anos tinha.
apenas que ele era homem justo e piedoso. Havia também Ana, gozado que por Ana, com relação a Ana, nós temos uma série de informações. Ana era filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, ou seja, ela já era idosa, né? Ela já era viúva há muito tempo, porque ela já tinha 84 anos e tinha convivido com seu marido apenas 7 anos. E muitas vezes esse cântico de Simeão é interpretado como se fosse de alguém, né, que já fosse muito avançado em idade, né, um velhinho que estivesse no templo, pronto a morrer, que estava confiando em uma promessa de que ele não morreria sem ver o Cristo do Senhor, o Messias tão esperado. E muitas vezes esse texto é interpretado assim, mas a gente não pode entender. Realmente pode ser que ele fosse velho, mas pode ser que também ele fosse muito jovem. Pode ser que ele fosse muito jovem. A gente não sabe quanto tempo ele viveu após essa ocasião. A Bíblia não nos fala. Mas o que a Bíblia coloca muita atenção, nos chama a atenção, foi sobre a expressão de louvor que ele dirigiu a Deus, neste cântico que ficou conhecido na liturgia, na sua letra latina, Nunc dimittis, servum tuum Domine, secundum verbum tuum in pace, que mais ou menos traduzido do latim seria justamente essa expressão. Agora, libera o teu servo, Senhor, segundo a tua palavra, em paz. Mas eu gostaria de trabalhar este texto pensando primeiramente nesse advérbio. Agora, algo diferente aconteceu, algo muito significativo aconteceu na vida de Simeão. Desde aquele momento, a vida de Simeão não foi mais a mesma. Não sabemos se ele morreu logo após, não sabemos se ele viveu muito, mas pelo seu testemunho, nós podemos entender que aquele momento foi um momento diferente, significativo, singular na vida de Simeão. E através deste cântico, o cântico de Simeão, nós gostaríamos de meditar sobre esse tema, a singularidade do Natal. A singularidade do Natal. O que aconteceu desde aquele momento que tornou o Natal tão singular para Simeão e para cada um de nós? Para Simeão e para cada um de nós. Os estudantes de direito geralmente enfrentam um grande drama, né? Se existe uma coisa que traz confusão na cabeça do estudante de direito, são algumas expressões em latim, né? E se você estuda direito, já estudou direito ou pretende estudar direito, você vai se deparar com a expressão ex tunc e ex nunc, né? E é justamente essa expressão nunc que está aqui, né? Nunc significa desde agora, a partir de agora, algo que gera efeitos daqui para frente, enquanto que ex nunc é algo que tem efeito retroativo, é desde então, desde antes. O que aconteceu na vida de Simeão é algo que foi diferente, foi singular e que mudou a vida dele dali para frente. O Natal é algo singular que transforma as nossas vidas.
E por que o Natal é singular? Por que o Natal é um evento singular? E a primeira ideia que eu gostaria que os irmãos se concentrassem comigo é esta. O Natal é um evento singular, porque manifesta a soberania de Deus na salvação do pecador. O Natal é um evento singular, porque manifesta a soberania de Deus na salvação do pecador. Se você quiser simplificar, o Natal é singular porque ele manifesta a soberania de Deus. Esta é a ideia. E de onde a gente tira essa ideia? Justamente dessa primeira expressão. Como Simeão se dirige a Deus? Ele se dirige com uma expressão muito forte, muito intensa. Ele diz, Senhor. Enquanto a si mesmo, ele se classifica ou se identifica como servo. Mas talvez, na nossa língua pátria, no português, a gente não consiga entender a intensidade dessa expressão, dessas duas palavras, Senhor e servo, como estão aí nesse contexto. A palavra que é usada aqui, que o texto bíblico refere, é a palavra déspota. Não é a palavra Kyrios. A maioria das vezes, no Novo Testamento, quando os autores bíblicos se referem a Deus como Senhor, a Jesus como Senhor, eles usam a palavra Kyrios. Mas neste momento aqui, não é esta palavra que está sendo usada. É a palavra déspota, que infelizmente hoje em dia tem um significado negativo. Quando alguém é chamado de déspota, normalmente é um qualificativo de alguém que é tirano, que é autoritário, não é verdade? Mas o significado da palavra déspota é o significado daquele que tem toda a autoridade, aquele que tem plena autoridade. Esta mesma palavra, déspota, atribuída ao Senhor, é usada lá em Atos 4:24. Em Atos 4:24, a igreja está reunida e começa a perseguição. Pedro e João tinham sido presos, mas eles, após serem advertidos, são censurados por terem curado o paralítico. Eles são libertados da prisão. A igreja estava em oração, os recebe, e a oração do povo começa assim: soberano Senhor, tu soberano Senhor. A palavra é déspota, a mesma palavra que está aqui neste cântico de Simeão. Um outro texto, que também emprega esta mesma palavra com referência a Deus, é usado por Pedro. É usada por Pedro. Pedro, lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, quando ele censura os falsos e adverte a igreja quanto a falsos profetas, ele fala justamente isto: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem ao soberano Senhor que os resgatou. E aqui eu trago justamente a ideia que desenvolveu Simeão: um soberano Senhor que resgata, aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a autoridade, aquele que não tem como ser contrariado, aquele que é o dono de todas as coisas. Esta palavra também é usada lá em Apocalipse, e João usa esta palavra
no quinto selo, quando os crentes, ao verem o quinto selo, clamam ao Senhor: ó soberano Senhor, quando irás julgar a terra? Ó soberano, ó déspota, aquele que tem todo o poder para resgatar. Ele está falando com o Deus soberano. Ele está falando com o Deus soberano. E qual é a expressão que ele usa agora? Ele usa a expressão como servo que ele é. Na palavra ele se identifica como doulos, que significa um servo até muito mais intensamente. Doulos também pode ser traduzido como escravo. Então aqui ele se apresenta, Simeão se apresenta como um escravo, que espera daquele que tem todo o poder, do soberano, algo muito especial. E o que é algo especial que ele espera? Ele espera por libertação. Ele anseia, ele clama por libertação. Quando ele diz assim: agora, Senhor, despede, esta palavra também está trazendo um sentido figurado. O verbo no original aqui é o verbo apoliu. É o mesmo verbo que, por exemplo, usou Pilatos. Pilatos, quando, no momento do julgamento de Jesus, qual era a disposição de Pilatos? Era de soltar Jesus, era de libertar Jesus, era de livrar Jesus da condenação. E aí ele faz a pergunta ao povo, era a Páscoa, e no momento de Páscoa, um dos presos era liberto. E a pergunta que ele faz é essa: quem vós quereis que eu solte? Quem vós quereis que eu apoluiu? Que eu liberte? Essa mesma palavra, esse mesmo verbo é utilizado por Lucas, narrando a presença de Paulo perante Agripa. E naquele momento, a ideia também era que Paulo fosse liberto. Ele só não foi liberto porque ele resolveu apelar a César. Mas lá em Atos 26, 36, que Agripa fala é justamente isto: este homem bem que podia ser apoluiu, bem que podia ser liberto. Lá em Hebreus 13, 23, o autor também, encerrando, ele dá uma notícia muito alvissareia aos leitores da carta. Era a notícia da libertação de Timóteo. E ele diz justamente isso. Quero trazer a notícia logo no finalzinho da carta, Hebreus 13, 23, que que Timóteo está ou foi apoluiu, foi liberto. Então o anseio de Simeão era um anseio muito maior do que uma simples despedida. Era um anseio intenso de libertação. O que Simeão esperava era a libertação. Ele se sentia cativo, ele se sentia preso. Ele precisava de libertação. E é isso que ele pede: Senhor, ó soberano Senhor, que tens todo o poder, contempla este servo e me dá libertação. Me dá libertação. Me desonera, me demite. Ou alguém
aí agora chegando perto desse sentido aqui, me despede, me livra deste ônus. É nesse sentido a palavra despedir. É um sentido de, não é que alguém que estava querendo se despedir da vida, mas era alguém que estava querendo se livrar da escravidão, do pecado. E nós aprendemos nessa expressão tão maravilhosa: ó Senhor, agora despede o teu servo em paz, segundo a tua palavra. O que Simeão estava proclamando aqui é que o Natal é o tempo da libertação que vem daquele que é o soberano Senhor do universo. Ele estava esperando, na verdade, uma carta de alforria. O que ele estava esperando era poder gozar da plenitude de paz, porque ele sabia que enquanto ele fosse escravo do pecado, o pecado estaria fazendo separação, traria para ele, sobre ele, um peso enorme, e era deste peso, desta carga, que ele queria se desonerar, que ele queria se despedir, que ele queria se libertar. Simeão reconheceu que somente o Deus soberano, pela sua palavra, pode libertar o homem, reconciliando o pecador e dando-lhe paz. O Natal é diferente, o Natal é singular, porque o Natal é aquele momento em que nós podemos afirmar que o nosso Deus é Deus soberano, que tem um plano e que executa o seu plano. Ele executa o seu decreto, libertando o pecador. É justamente isso. É o Deus soberano que em seu decreto eterno nos liberta da condição de escravos do pecado. E é justamente isso que Simeão está proclamando. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Além de ser um evento singular, porque o Natal é a expressão, a manifestação suprema da soberania de Deus. Sim, soberania de Deus, que usa reis, usa astros do céu, usa eventos da história para fazer com que na plenitude dos tempos Jesus nascesse em Belém. É dele que provém a nossa salvação. O Natal manifesta a soberania de Deus, mas o Natal também é um evento singular, totalmente diferente, porque afirma que somente em Jesus há salvação. Somente em Jesus há salvação. E nós já cantamos e vamos cantar novamente. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. Só em Jesus. E foi essa a declaração de Simeão. Depois de ele revelar o anseio perante Deus de libertação, ele toma aquele menino em seus braços e diz: pois os meus olhos já viram a tua salvação. Os meus olhos já viram a tua salvação. Talvez alguém faça a ideia, que esta expressão de que ele tomou nos braços seja uma expressão de aconchego ou uma expressão
de ninar, de carinho, eu tenho para mim que esta é uma expressão de exaltação. E por isso ele coloca aquela criança, aquele nenê, com tão poucos dias, 40 dias, coloca bem na frente dos seus olhos e diz: os meus olhos já viram a tua salvação. Ele estava dizendo que Jesus, aquele que estava imediatamente diante dos seus olhos, era Jesus, que era a sua salvação. Ele está falando que Jesus é a salvação e que só em Jesus ele podia ver cumprido aquele anseio de liberdade, aquela plenitude que ainda lhe faltava. Simeão toma Jesus em seus braços, fixa nele o seu olhar e experimenta a certeza da salvação. No Natal, nós podemos experimentar a certeza da salvação. O Natal é momento de nós experimentarmos a certeza da salvação. Simeão era um homem justo, mas faltava alguma coisa. Ele era um homem justo, ele é apresentado assim, mas isto não lhe trazia plenitude. Ele sabia que faltava alguma coisa. Isso nos lembra que não são as nossas obras que podem nos salvar. Apesar de sermos justos, íntegros e retos, apesar de alguém procurar ser justo, andar de uma maneira reta e íntegra, isso não vai lhe garantir salvação. Ele era homem justo, mas ele não estava em paz. Ele era homem piedoso, ele era homem devoto, mas também não era suficiente. Isso nos faz lembrar que religiosidade não leva ninguém ao céu. Religiosidade não assegura vida eterna a ninguém. Não é a religiosidade que vai nos dar a certeza da salvação. A certeza da salvação só pode ser concedida àqueles que são guiados pelo Espírito Santo. E aqui é muito importante a gente perceber: Simeão só pôde tomar Jesus em seus braços, Simeão só pôde fitar os olhos em Jesus, porque o Espírito Santo o conduziu até o templo. Não é importante a gente perceber isso? Qual era o sinal que aquela criança era Jesus? Será que não havia outras crianças que também teriam nascido naquela época e também estariam sendo apresentadas no templo? Quantos outros primogênitos também não estavam com suas famílias cumprindo o que dizia a lei do Senhor? Não tinha nada, não havia nenhuma indicação de que aquele menino era Jesus. Não havia nenhuma indicação que era Maria e José. Me responda, como Simeão pôde ver que era Jesus? Como Simeão pôde reconhecer que aquele era o Cristo do Senhor, aquele que era
o tão esperado, aquele que sim, iria lhe conceder salvação verdadeira, infinita, certa, somente com o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem lhe abriu os olhos, pois é Ele quem desperta o pecador para a verdade da salvação em Jesus. Aqui, Simeão, ele exibe esta certeza da salvação em Jesus, porque ele foi tocado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo já havia lhe revelado a palavra. O Espírito Santo abriu os olhos e ele pôde reconhecer a Jesus. A palavra de Deus, o Evangelho vai fazer sentido na sua vida. A revelação da palavra de Deus vai fazer sentido na sua vida pela ação do seu Santo Espírito. É o Santo Espírito que vai abrir os teus olhos para encontrar e reconhecer a Jesus. E é o Espírito Santo que vai colocar no teu coração essa mesma certeza que foi proclamada por Simeão. Os meus olhos já viram a tua salvação. Você tem certeza da salvação? Você pode expressar que o Natal é diferente para você, porque os teus olhos já viram a salvação que vem do Senhor? O Natal para nós é diferente, porque o Natal para nós é certeza de salvação. Mas há mais uma razão pela qual, para nós, o Natal é singular, o Natal é diferente. O Natal é um evento singular, porque a partir do nascimento de Jesus, nós temos a oportunidade de contar a todo mundo que Ele é luz para os gentios e que Ele é a glória de Israel. O Natal é um momento, é um evento singular, diferente de qualquer outra situação, porque é a oportunidade que Deus nos dá para proclamar que Jesus é a salvação para os gentios, é luz para os gentios e é também a glória de Israel. Percebam qual é a primeira coisa que acontece com Simeão após ele tomar Jesus em seus braços. Ele toma Jesus em seus braços, o fita, o mira, diz que os seus olhos já viram a sua salvação, e ele fala, ele completa dizendo que essa salvação foi preparada diante de todos os povos, luz para os gentios e para a glória de Israel. Ao mesmo tempo que ele tem certeza da salvação, ele já se torna um evangelista. Ele se torna aquele que vai anunciar a todos que Jesus é luz para os gentios, que Jesus é a glória de Israel, que Jesus é a oportunidade de salvação para todo aquele, de todos os povos, que se arrependa e creia unicamente, somente em Jesus para a salvação. Sem dúvida, Simeão era alguém que, além de ser justo, além de ser um homem piedoso, além de ter sido guiado pelo Espírito Santo, ele era conhecedor das Escrituras. E o que ele está dizendo aqui, ele está simplesmente reproduzindo, repetindo profecias a respeito de Jesus, que nos dão notícia de que Jesus
é o prometido, é o desejado de todas as nações. Essa expressão, luz para os gentios, essa expressão, glória de Israel, ela permeia boa parte das profecias a respeito de Jesus. Lá em Isaías 45, a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne o verá, porque a boca do Senhor assim o disse. Isaías, capítulo de número 42, verso 6. Aliás, todos esses versos, de 1 a 6, que nos dizem do servo do Senhor. Eis aqui o meu servo a quem sustento, o meu escolhido a quem minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, não fará ouvir a sua voz na praça, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz, ó Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego da vida ao povo que nela está, e espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e o cárcere, os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. Antes que se sucedam, eu vou fazê-las ouvir. Simeão vê aquela criança e vê esta profecia se cumprindo e fala: Jesus é luz para os gentios. Isaías 49, também no verso de número 6, esse mesmo trecho, os mesmos 7 versículos vão falar a respeito que o servo do Senhor é a luz dos gentios, mas o verso 6 nos diz: sim, diz ele, pouco é seres o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para serdes a minha salvação até a extremidade da terra. O Natal é singular, porque no Natal nós temos esta oportunidade tão grande de dizer que a salvação do mundo, que foi anunciada pela boca dos seus santos profetas, foi concretizada na pessoa de Jesus Cristo. Ele é a nossa salvação. Ele é luz para os gentios. Ele é a glória de Israel. Simeão toma Jesus em seus braços, tem certeza da salvação e se torna um evangelista. Ele não esquece de anunciar que Jesus é a oportunidade de salvação para judeus e para os gentios, para todos os povos. Você já tem aproveitado o Natal dessa maneira tão singular, dessa maneira tão diferente, anunciando que Jesus é a salvação para todos os povos? Há também um motivo muito especial, porque esse texto tem também um significado muito interessante para mim, e por isso também eu quis compartilhar esse texto.
Vou contar uma história para vocês, que aconteceu há alguns anos atrás. 37 anos atrás, nesta mesma cidade de São Paulo, cidade que hoje é violenta, mas também era violenta também há 37 anos atrás. E aconteceu que numa dessas noites, um jovem tenente da Polícia Militar estava de serviço, já no fim do seu serviço, bem no final do seu serviço. E pelo rádio da viatura, recebe um chamado, um acionamento, dizendo que havia uma situação de alguém que estava pedindo o apoio da polícia, porque tinha o seu carro roubado. Ele tinha identificado o carro dentro de uma oficina de desmanche, e ele tinha certeza que se a polícia não fosse ali, com certeza, na manhã do dia seguinte, aquele carro não existiria mais, ou estaria completamente dividido em partes e em peças. Aquele jovem tenente foi atender essa ocorrência, e quando chega no local da ocorrência, identifica que há alguém ali, pede para que a pessoa saia, a pessoa resiste, mesmo assim, alertado de que era a polícia e que havia uma situação de flagrante delito que precisava ser resolvida ali. Aquele tenente é recebido a tiros. Um tiro vem atingir pelas costas, depois de ricochetear em alguns veículos e no muro, atinge aquele tenente pelas costas. Aquele tenente é conduzido até o pronto-socorro, rapidamente, e por volta da meia-noite do dia 7 de julho de 1983, do dia 7 para o dia 8 de julho, perto da meia-noite, ele está estendido ali numa maca, no pronto-socorro, com os atendentes, as pessoas da emergência, fazendo os cuidados, o coração a mil, o atendente falando que a pressão estava mais de 20, mas mesmo assim, olhando para aquele relógio, ele pôde perceber que a vida dele estava nas mãos daquele que é o soberano do universo. Que ele poderia ter certeza de que se aqueles fossem os seus últimos momentos, ele poderia ter certeza da sua salvação. Lembrou da esposa recém-casada, 4 meses, que veio a ficar sabendo da notícia umas 2 horas depois, quando o pai e a mãe daquele tenente vão contar na própria casa. Aquele tenente nem tinha telefone em casa, não tinha nem celular em casa, e aquela jovem recebe os seus sogros com a jaqueta do tenente perfurada com uma bala. Aquele tenente está aqui hoje. Você tem certeza da salvação? Você pode proclamar essa certeza, dizer que só em Jesus a paz real você vai encontrar, o seu amor vai experimentar, a vida eterna vais gozar. O Natal é aquele momento diferente, singular, em que nós reconhecemos que Deus é o soberano das nossas vidas, que em sua soberania Ele nos liberta, nos escolhe
pela salvação que há em Jesus Cristo, e nos faz agora porta-vozes desta mensagem. Jesus é luz dos gentios e glória de Israel. Que Deus nos abençoe.